Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje vamos nos aprofundar em um tema que tem gerado grandes preocupações, a declaração do Irã sobre o lançamento de 1.000 mísseis contra Israel. Imagine um cenário onde a tensão não só cresce a cada dia, mas ecoa pelos corredores das maiores potências globais, gerando alertas e preocupação coletiva. É exatamente isso que presenciamos com os ataques aéreos de Israel ao Irã, realizados no dia 26 de outubro. Esse episódio já marcou um ponto de virada na história contemporânea do Oriente Médio, abrindo um novo capítulo que poucos poderiam prever. O choque das nações, a escalada dos confrontos, tudo parece convergir para um possível desfecho que muitos já classificam como inevitável. Não é difícil imaginar o porquê de o Irã sentir-se na obrigação de reagir. Em tempos de guerra e interesses divergentes, uma nação poderosa dificilmente permaneceria quieta. O Irã, por sua vez, afirma com convicção seu direito e dever de responder a um ataque desse porte, e esse posicionamento é mais do que um simples reflexo de defesa. Pense nisso: em um ambiente de guerra, qualquer sinal de passividade pode ser interpretado como fraqueza, e o Irã sabe muito bem que não pode deixar que seu território seja vulnerável a outras incursões. A resposta que o Irã promete, então, não é apenas um grito de resistência, é um aviso estratégico para os adversários e para a comunidade internacional, e cada ação tomada reverbera em múltiplas direções. Afinal, em cenários assim, qualquer movimento pode ser fatal, e a hesitação, um luxo que ninguém pode se dar. Diante disso, você pode se perguntar: o que exatamente pode surgir dessa escalada? A cada novo dia, o risco de um conflito em larga escala se torna mais palpável, e o mundo observa de olhos atentos. Imagine as repercussões para os países próximos, para as economias globais, e até mesmo para as pessoas comuns que, mesmo distantes, sentem os reflexos de um cenário instável. É quase como se uma contagem regressiva estivesse em andamento, pronta para explodir a qualquer instante. Essa introdução ao conflito, assim, nos leva a um estado de expectativa, a mesma expectativa que envolve governos, exércitos e cidadãos. E, com isso, surge uma pergunta inevitável: o que vem a seguir? Para o Irã, os ataques de Israel representam uma afronta direta ao que consideram ser um direito internacional estabelecido. As autoridades iranianas veem essas ações como uma violação explícita, e deixam isso claro ao mundo. Imagine-se na posição de uma nação que, mesmo cercada por desafios e tensões internas, ainda busca transmitir uma imagem de responsabilidade para com a paz e estabilidade regional. É como se o Irã quisesse mostrar ao mundo que, embora seja poderoso e tenha recursos, ainda valoriza a diplomacia e busca um caminho alternativo ao conflito direto. A retaliação de Israel ao ataque de 1º de outubro não foi imediata, e esse detalhe é, por si só, uma peça importante do quebra-cabeça estratégico. Aparentemente, a espera de quase 25 dias para uma resposta mais robusta foi um movimento calculado, revelando uma estratégia de paciência e precisão, onde cada detalhe da operação foi meticulosamente planejado. Nesse tempo, a preparação envolveu não apenas a logística militar, mas também um entendimento claro das consequências e riscos, destacando a seriedade com que o país lida com a segurança nacional. Para muitos, essa demora pode até parecer falta de iniciativa, mas na verdade, é uma prova de que Israel compreende profundamente as nuances do conflito. Em vez de agir impulsivamente, o país optou por estudar e desenhar uma resposta que tivesse o maior impacto possível, o que, segundo analistas, é um exemplo da importância de calcular cada movimento em situações de alta tensão. Imagine um jogo de xadrez onde cada jogada é cuidadosamente estudada para garantir a vitória final, mesmo que isso signifique passar algumas rodadas sem movimento direto. Essa tática de Israel, de agir somente no momento que julgou ideal, gera uma expectativa tanto para seus cidadãos quanto para o cenário global, sempre de olho em como isso pode se desdobrar. Isso também planta uma dúvida inevitável: como o Irã vai reagir a uma resposta tão pensada? Apesar da magnitude do ataque israelense, o Irã minimizou seus impactos, mencionando danos relativamente limitados, embora com uma perda significativa: 4 soldados iranianos perderam a vida. Essa resposta contida, ao relatar poucas baixas e danos controlados, parece tentar transmitir uma mensagem de resiliência. Ao mesmo tempo,
foi um sinal claro para seus apoiadores e para a população de que, mesmo diante de uma investida estrangeira, o país consegue manter sua postura firme. Isso tudo evidencia uma estratégia em que o Irã não apenas se vê como vítima, mas como um país preparado para se defender com dignidade. As bases atingidas em Teherã e Gilan foram símbolos da força militar do país, e, para muitos iranianos, essa ação israelense foi uma afronta direta. Como resposta, o governo iraniano aumentou seu aparato de segurança, reforçando defesas em torno de locais estratégicos. É um movimento que demonstra preparação e alerta total, indicando que o Irã está pronto para responder ao próximo passo de Israel, caso isso aconteça. Esse reforço de segurança não só atua como uma medida prática, mas também uma mensagem clara ao inimigo: estamos prontos para resistir. A perda dos soldados e o ataque direto às bases mexeram com o orgulho nacional iraniano, levando a um sentimento de luto misturado com a determinação de defesa. Não é à toa que o país intensificou suas defesas. Para muitos iranianos, isso representa não só a proteção física, mas também uma luta simbólica por autonomia e dignidade. E fica a pergunta: o Irã seguirá apenas nessa linha de proteção ou optará por uma resposta mais contundente, alinhando-se à promessa de retaliação declarada pela Guarda Revolucionária? Com o ataque israelense em vista, a Guarda Revolucionária do Irã não demorou a esboçar planos de retaliação, sinalizando uma resposta potencialmente massiva. Uma das possibilidades cogitadas inclui o lançamento de até 1.000 mísseis balísticos contra alvos israelenses, uma promessa que traz consigo o peso de um confronto direto. Essa ameaça não só representa a resposta militar iraniana, mas também serve como uma advertência. Aqui, o Irã joga com o tempo e a estratégia, projetando uma imagem de poder para dissuadir qualquer nova ação israelense. Esse tipo de medida demonstra a importância que o país dá ao seu aparato de defesa, uma resposta planejada e calculada. Entre os comandantes iranianos, o desenvolvimento desses planos militares é muito mais do que uma simples retaliação, é uma demonstração de força que busca, em partes, reafirmar a independência do país no cenário global. Cada movimento e estratégia de ataque são calculados com precisão para atingir não apenas o território, mas a moral do adversário. E, nessa equação, o lançamento de mísseis surge como uma medida extrema, um símbolo de resposta proporcionada e potencialmente devastadora. A mensagem é clara: cada ofensiva terá sua consequência, e o Irã está disposto a ir até onde for necessário. O planejamento, então, segue avançando com minúcia, envolvendo especialistas militares e políticos. Esse exercício constante de preparação é algo que fortalece a estrutura militar e impõe respeito. A ideia de que o Irã possui não só a vontade, mas também a capacidade técnica para mobilizar uma quantidade significativa de armamento gera uma tensão ainda maior. Afinal, um ataque com tamanha potência poderia mudar o equilíbrio de forças na região, levando a uma escalada ainda mais preocupante. Seguindo para o tópico 6, condições para escalação. Dentro dessa complexa estratégia de defesa, o Irã traça limites claros sobre o tipo de resposta que deve aplicar conforme o nível de ameaça. Caso Israel ataque infraestruturas críticas, como instalações nucleares ou petrolíferas, a retaliação iraniana promete ser severa, escalando para além de uma resposta convencional. Essa postura do Irã sugere que o país observa com cautela os movimentos israelenses, aguardando o momento certo para agir. É uma mensagem que combina diplomacia e dissuasão, pois ao mesmo tempo que afirma o direito à autodefesa, deixa em aberto o tamanho da resposta. Por outro lado, o Irã também mobiliza seus aliados na região para criar uma barreira estratégica, especialmente com grupos pró-iranianos no Iraque, Líbano e Síria, que poderiam pressionar Israel em várias frentes. Essa rede de alianças permite ao Irã exercer um tipo de guerra indireta, ampliando sua influência sem necessariamente lançar mísseis diretamente. É uma abordagem complexa, onde cada parceiro representa um braço de suas operações, dificultando para Israel prever e neutralizar os movimentos do Irã. Esse jogo de xadrez geopolítico permite ao Irã manter controle indireto sobre os pontos críticos de um possível conflito. Além disso, outra arma nas mãos do Irã é a ameaça de interromper o transporte global de energia, uma medida que teria impacto direto em economias de todo o mundo, elevando o preço do petróleo e gerando instabilidade. O simples anúncio dessa possibilidade já serve como uma forte medida de dissuasão. Nesse contexto,
cada escolha de retaliação pode afetar não só Israel, mas também mercados globais e governos ao redor do planeta. Com o clima de tensão em alta, Israel já sinalizou a possibilidade de novas operações, mirando especialmente bases iranianas estrategicamente localizadas no Iraque e na Síria. Essas bases representam um perigo constante para Israel, pois nelas o Irã mantém sua força de apoio e o arsenal que sustenta grupos pró-iranianos na região. Se essas ofensivas se concretizarem, a situação se agravará, intensificando a guerra na região com impactos profundos na estabilidade do Oriente Médio. Esse cenário lembra outros conflitos recentes, onde as reações em cadeia entre nações acabaram gerando crises internacionais. Nesse ambiente volátil, os Estados Unidos e o Reino Unido entraram em cena pedindo cautela e a busca por uma solução diplomática. O apelo norte-americano pela desescalada deixa clara a preocupação com as consequências imprevisíveis de um conflito direto entre duas das potências mais influentes do Oriente Médio. Para muitos, esse posicionamento dos Estados Unidos não é uma surpresa, considerando que uma escalada afetaria diretamente interesses econômicos e de segurança dos norte-americanos na região. O apoio à diplomacia é, assim, também um meio de proteger esses interesses de forma mais ampla. Por outro lado, o Irã, em meio a essas ameaças de Israel e pedidos de cautela de potências ocidentais, continua reforçando sua defesa e observando cada passo de seus oponentes. Se uma nova onda de ataques ocorrer, o Irã já indicou que está disposto a responder, o que coloca ainda mais pressão sobre a comunidade internacional para agir. Esse momento exige uma estratégia cuidadosa, onde cada lado tenta mostrar força sem, no entanto, cruzar os limites que levariam a uma guerra aberta. Os recentes ataques aéreos de Israel contra o Irã não foram meramente uma ação isolada, mas sim uma operação meticulosamente planejada que envolveu mais de 100 aeronaves. Essa operação teve como alvo mais de 20 instalações militares iranianas, sendo executada em 3 ondas distintas, demonstrando uma estratégia de ataque coordenada e eficiente. Israel focou em alvos críticos, como bases de mísseis e sistemas de defesa aérea, com a intenção clara de desmantelar a infraestrutura militar do Irã e, assim, mitigar as capacidades de resposta do país. Essa ação revela o quão intensas as tensões estão se tornando, além de expor a vulnerabilidade das defesas iranianas, que, em grande parte, dependem de tecnologia russa. O que se observa é uma lógica de retaliação que se entrelaça com a história recente dos conflitos na região. Em 1º de outubro, o Irã disparou mísseis contra Israel, alegando um ataque injustificado. Essa ação foi a faísca que acendeu a chama da retaliação israelense, levando a uma resposta que pode ser vista como uma busca pela deterrência, um conceito em que um ataque preventivo é realizado para evitar uma ameaça futura. É um ciclo de agressões que ecoa os dilemas de guerra e paz, onde cada movimento é pensado e repensado sob a ótica de possíveis consequências. À medida que o cenário se desdobra, a questão que paira no ar é: qual será a próxima jogada? Israel parece ter adotado uma postura de primeiro agir, o que gera um clima de insegurança e incerteza. As consequências de uma escalada no conflito não se limitam apenas à região, mas reverberam pelo mundo todo, impactando o fornecimento de energia e provocando inquietações em mercados globais. A incerteza do futuro, portanto, não diz respeito apenas aos países envolvidos, mas a todos que estão conectados por essa complexa rede geopolítica.